Então, o que nós fazemos, conforme o que o Gersino disse? Se a dívida já for superior a 90 dias, nós conseguimos, via mandado de segurança, solicitar a inscrição desses débitos também para o âmbito da Procuradoria, para que o contribuinte possa fazer uma única negociação e regularizar os seus débitos. Olá pessoal, sejam bem-vindos ao Evox Podcast. Esse canal irá tratar de assuntos tributários, fiscais e financeiros, mas sempre de forma simples, com exemplos aplicados na prática, de tal forma que possa ajudar você que está nos assistindo a aplicar de forma mais assertiva e rápida, tá ok? Essas decisões. Eu sou o Darcy Júnior, tributarista com ênfase em contabilidade, um dos sócios do Grupo Evox, e eu digo um dos sócios porque eu estou aqui com os outros sócios, o Rodrigo e o Gersino. Senhores, é um prazer compartilhar essa bancada aqui com vocês hoje. E antes de vocês se apresentarem, nós vamos falar hoje de um assunto que o pessoal vem pedindo para nós há várias semanas, talvez anos, e vocês são as melhores pessoas para a gente discutir esse assunto. Fiquem à vontade. Maravilha. Olá, pessoal. Sou o Gersino Neto, sócio do Darcy, tributarista, com ênfase em regularidade fiscal. Estou aqui hoje com meu sócio e amigo Rodrigo, para a gente falar um pouquinho de forma simples sobre tributário e hoje, como o Darcy falou, de regularidade fiscal e ajudar você a negociar a sua dívida com o fisco. Obrigado, senhores. Eu sou o Rodrigo Teodoro, especialista em direito tributário, com ênfase em contencioso. É um prazer estar aqui com vocês hoje e realmente falar desse tema tão importante que é a regularização de dívidas tributárias. Senhores, mais uma vez, que bom, hein? Que Nós bom. três, talvez não aconteça os três juntos novamente, né? A gente sempre tem um convidado da semana, alguns temas específicos, normalmente aquele mais pedido, mais discutido. Você sabe que cada semana tem uma alteração, a gente nos pega de surpresa, enfim. Mas por que eu fico feliz e vocês são as melhores pessoas? Porque é aquilo que mais a gente recebe ligação, é aquilo que a gente mais recebe dúvidas, é aquilo que talvez seja o maior problema hoje na atualidade, que é o problema daquela pessoa ou daquele empresário que tem dívida. Então, senhores, o assunto de hoje, desoneração do passivo tributário. Eu vou começar fazendo uma pergunta aqui para você, Gersino. Maravilha, vamos lá. Rodrigo, fica à vontade para interromper, Perfeito. tá ok? A qualquer momento. Espero e eu acredito que a gente vai estar atendendo muitas pessoas que estão nos ouvindo, que têm esse problema dentro de sua empresa. Sim. Gersino, eu não tenho um número exato, mas a gente percebe que depois da pandemia vem uma crescente de dívidas, de situações de atraso nas parcelas, ou às vezes atraso no próprio tributo. A gente percebe que muitas empresas às vezes contam com aquele valor do tributo mensal para financiar a sua empresa, talvez a margem possa ter reduzido, enfim. Então, cada setor, cada empresário vai ter uma situação diferente, mas muitas delas encaixam na situação da dívida. Então, a pergunta que eu faço para você é o seguinte: quando um empresário desse chega numa contabilidade, o normal é que haja um parcelamento rápido, convencional, talvez ele mesmo consiga fazer. Então, eu queria perguntar para você, o que justifica a Evox, sabendo que ele mesmo poderia fazer um parcelamento para ele, e o que justifica a Evox? Onde a gente poderia ajudar esse empresário que às vezes, por exemplo, fez um parcelamento, às vezes tem que pagar agora uma entrada de 10%, 20%, então eu queria que você falasse um pouco disso. Eu sei que eu fiz umas 3 perguntas em uma só, fica à vontade para esse início desse tema, tá ok? Maravilha, vamos lá. Primeiro, de fato é uma alegria imensa a gente estar junto aqui fazendo esse podcast, o primeiro episódio, né? Espero que de centenas aí de podcasts para ajudar o empresário a facilitar a vida, né? Porque o direito tributário, o tributo no país de um modo geral, e o nosso país principalmente, é muito complexo. Então o empresário tem uma dificuldade muito grande de conciliar o operacional da empresa, a atividade operacional, com o conhecimento tributário. Então, nós que somos da área, estamos estudando todo dia, né, o tempo inteiro. Você imagina um empresário, né, Rodrigo, que está ali pensando no transporte da mercadoria que ele acabou de fabricar, pensando no serviço que ele tem que entregar, e etc. E também falar, nossa, eu ainda tenho que entender da parte tributária aqui do meu negócio, né, porque é muito complicado, né? E aí nós temos aí a reforma, que a ideia era descomplicar, mas vamos deixar isso para um outro episódio que vai ser bacana a gente falar só sobre reforma e com certeza vamos trazer um convidado bem interessante aqui. Darcy, o que acontece quanto a dívidas tributárias no nosso país?
A percepção que eu tenho é que, principalmente pelo fato do fisco ser um credor silencioso. Então, o fisco, diferentemente de um fornecedor, ele não vai ficar ligando para você, empresário, por que você atrasou a DARF? O que aconteceu? Me paga, vou te dar um desconto, você pode pagar amanhã, vamos negociar essa dívida e etc. Não. Te dá uma o corda fisco, maior do que o banco, ele né? no primeiro momento ele é silencioso, ele não vai te cobrar nem nada. Sim. E tem também um outro detalhe, não só isso. O funcionário, se o empresário não pagar, ele não vai mais no negócio, ele não vai querer trabalhar. É greve, etc. Isso é o menor dos problemas que ele vai ter. O fornecedor, se ele parar de pagar, ele para de ter matéria-prima e etc. O fisco, num primeiro momento, isso não acontece. Ele já deixa de ter regularidade fiscal, que é algo que vai ter um impacto muito grande no negócio deles. Isso quer dizer que normalmente é a primeira dívida a se deixar em aberto. Com certeza. É uma escolha do empresário, né? Exatamente. Faz né? um planejamento quando é necessário isso. Entendi. Exatamente. No momento dele fecha o caixa dele lá com o financeiro e ele vê as contas a pagar. A primeira que ele tira da lista, quando ele não consegue pagar tudo, é o tributo. Isso é um fato, né? Na prática é o que acontece. Com isso, o endividamento tributário aumentou muito no nosso país. Eu não digo nem que é da pandemia para cá, tá? Eu vejo que já acontecia antes. O que aconteceu é que na pandemia fortificou muito a visão para essa questão do passivo tributário. É um instituto que nós vamos falar aqui hoje, que é a transação tributária, que é a negociação da dívida tributária, né? Antes não se tinha isso. O contribuinte ele era cobrado, executado, penhora de bens, bloqueio em contas, etc., sem a oportunidade de negociar isso, como ele faz, por exemplo, com o banco, com o fornecedor, até mesmo com o funcionário, numa ação trabalhista, quando ele faz um acordo. Exato. No caso da dívida tributária, não tinha essa possibilidade. Onde ele tinha uma possibilidade de uma negociação diferente? Num refis, quando algum presidente, por exemplo, sancionava um refis para tentar ajudar esses contribuintes devedores. Vem acontecendo esses refis, esses PERT, essas oportunidades dentro da Receita? Como é que tá? Não, o último foi em 2017. Né? Na verdade, nós tivemos um agora no governo do Bolsonaro, voltado para a empresa do Simples Nacional. Tá? Só que foi, vamos dizer assim, foi um refis só para Simples Nacional. Tivemos outras negociações em termos de refis na Receita, mas nada impactante como o último refis de 2017. Olha tá? aqui, pessoal, o que eu já ensino, só para vocês terem noção, a gente vê muito empresário dizendo o seguinte: vou atrasar e esperar uma oportunidade da Receita em trazer um PERT, uma oportunidade de financiamento. E isso não vem acontecendo desde 2017. Tá? Só se atente a isso, mas ok, pode falar. Exatamente, isso é um ponto importante. Então, o que aconteceu na prática, Darcy? O fisco, né, já havia no CTN a legislação autorizando esse tipo de negociação. Tá? Como a ideia aqui do podcast, pessoal, é facilitar a vida de vocês, é falar direto com o empresário, eu vou evitar de ficar falando muito artigos, muita coisa nesse sentido, muito técnico, para não dificultar, o entendimento de quem está nos ouvindo. Não que esse podcast não seja também para um advogado, para um contador que é da área e tem um conhecimento técnico. Mas como o nosso foco é falar direto para o empresário, para quem não tem um conhecimento técnico, nós vamos evitar fazer isso durante os nossos podcasts. Vocês vão perceber isso aí na prática. Então, nós já tínhamos lá no CTN autorização para as negociações, mas o artigo específico que tratava disso, que é o artigo 171 do CTN, ele exigia uma lei que trouxesse como essas negociações se dariam no âmbito dos órgãos federativos. Então, tanto da União quanto dos estados e municípios. Hoje nós estamos falando especificamente, pessoal, da dívida federal, tá? Nós, em outros episódios, vamos falar de possibilidade de negociação com os estados, com os municípios, etc. Mas tudo que a gente falar hoje, nós estamos falando da negociação com a União, com o federal, com o governo federal. Também com as autarquias, né? Isso, exatamente, que aí é o âmbito que envolve a União. Então, a partir do advento dessa lei, que ela, na verdade, foi uma medida provisória em 2019, medida provisória 899, e ela foi convertida na lei 13988, a partir daí abriu-se a possibilidade de negociação direta com o fisco, independentemente de um refis. E até é interessante o Rodrigo falar aqui para nós um pouquinho,
Porque o Rodrigo viu recentemente uma palestra da Annelise, que é a procuradora-geral, e ela falou, eu acredito que exatamente, não sei se foi exatamente essas palavras que eu trouxe aqui, Rodrigo, mas algo bem nesse sentido, né? Que a ideia deles é exatamente isso, não é? Exatamente. Inclusive, ouvindo você falar, eu estava até anotando aqui para realmente fazer essa pergunta. Eu estive recentemente numa palestra com a Annelise, né, que é atual chefe da PGFN, e ela disse exatamente isso, que o intuito do Instituto da Transação é realmente colocar contribuinte e fisco na mesma mesa e viabilizar uma negociação que possibilite o contribuinte pagar suas dívidas tributárias e evitar uma execução fiscal, evitar penhoras, enfim, dilapidação do seu patrimônio. Então, a pergunta que eu te faço, Gersino, é se na prática realmente há essa flexibilidade e se os contribuintes têm realmente conseguido negociar seus débitos tributários com maior prazo, com maiores descontos junto à PGFN. Como se tivesse, antes de Gersino responder, é como se estivesse humanizando a negociação, coisa que a gente via que era muito amarrado no passado. E a pergunta do Rodrigo, ela vai de encontro a uma promessa, então, que aconteceu, de humanizar, flexibilizar, facilitar. Isso vem acontecendo de verdade? Muito, muito. E o que é interessante é a evolução disso. Porque você percebe lá no início, quando você iniciava uma tratativa direto com a Procuradoria, era algo estranho para os próprios procuradores. Eles não estavam habituados com aquilo. A Procuradoria, ela foi criada para quê? O advogado da Receita Federal. Vamos pensar assim na prática. A Procuradoria, ela é um órgão para cobrar, executor, de cobrar o que o contribuinte deixa de pagar lá no âmbito da Receita Federal. Então, eles foram treinados, foram criados para serem executores, para cobrar. E em um dado momento, fala assim, não, a partir de agora, antes de cobrar, vocês vão negociar. Antes de cobrar, senta com o contribuinte, conversa com ele, vê o que a gente pode fazer. É claro, gente, que isso tem limites, né? O procurador, ele não pode, não pensem que vai ser assim, tá? Você vai sentar numa mesa com o procurador e falar, eu quero pagar isso em 200 vezes, eu quero pagar assim, toma esse bem. E tudo a lei traz as regras e os limites. Então, isso nós não podemos deixar de lado aqui nessa conversa. Então, existem os benefícios? Existem. São bons? Excepcionais. Excepcionais. E os números provam isso. Esses mesmos benefícios existem também, porque você está falando muito de procuradoria. Então, provavelmente tem algum contribuinte que está nos ouvindo e ele pensa o seguinte, olha, mas você está falando de procuradoria, mas meus débitos estão na Receita. Então, esses mesmos benefícios, essa oportunidade, existe dentro da Receita ou só na procuradoria? E onde esse contribuinte que está nos ouvindo entraria nessa história, então? Tá. Em tese, Darcy, existe também na Receita. Né? Em tese existe. Mas na prática não é o que vem acontecendo. Então, o que vem acontecendo na prática é a negociação se desenrolar no âmbito da Procuradoria. Então, no âmbito da Procuradoria é que a negociação se desenrola de verdade. Deveria acontecer isso na Receita? Sim, porque é moroso, é mais dificultoso para o contribuinte e para o próprio fisco, de um modo geral, negociar isso no âmbito da Procuradoria. Por quê? Porque você tira de um órgão, faz a inscrição do débito, isso tem um acréscimo na dívida que vai de 10% a 20% quando há inscrição. Enquanto na Receita não tem todo esse trabalho, vamos dizer assim, esse operacional da Receita, que a gente já sabe que tem uma quantidade de servidores reduzida, para poder, além de fazer lá fiscalização, auditar e etc., ainda pegar esse servidor, botar esse sujeito para ir lá, ficar inscrevendo débito, para negociar. Então, deveria acontecer de uma forma já mais efetiva no âmbito da Receita. Mas, na prática, hoje é Procuradoria. Então, a pergunta, eu acredito que desse pessoal seria assim, olha, ok, você já me explicou, então, que na Receita eu não consigo fazer essa negociação. Mas o que eu devo fazer? Porque se eu deixar correr solto, eu vou precisar de CND e a minha empresa vai parar. E, ao mesmo tempo, se eu fizer um parcelamento agora, eu vou parcelar, vou ficar regular na Receita e eu não escrevo na Procuradoria nunca. Então, qual é o conselho que você dá para esse caso? Se na Procuradoria tem um benefício maior, mas ele está na Receita e, ao mesmo tempo, eu não tenho tempo para esperar essa inscrição de forma automática. Como é que seria isso? Ok, isso acontece muito, viu? Isso acontece muito. O Rodrigo, ele fica pessoal, interno com o nosso time operacional, e isso é o dia a dia deles lá, junto com o nosso jurídico, né, Rodrigo? Fazendo as inscrições dos débitos. Até como esse ponto, Darcy, é possível sim fazer a inscrição de um débito, tá? O contribuinte, o que a legislação traz? A legislação traz que a partir de 90 dias de atraso do débito, esse débito já é passível de inscrição em dívida ativa. Então, ou seja, gerou um débito,
que o contribuinte, vamos pensar no débito previdenciário. Ele tem que pagar esse débito todo dia 20. Então, venceu o dia 20, a contar a partir daí 90 dias, em tese esse débito já deveria ser inscrito. Só que isso não acontece na prática. Claro, por que não acontece? O que eu acabei de falar, braço. Existe uma capilaridade reduzida no órgão, né? Isso é natural. Então, o que é possível de se fazer? Você solicitar, via processo administrativo ou até mesmo judicial, a inscrição desse débito. E aí, Rodrigo, é até interessante, dentro desse ponto, você falar um pouquinho para nós de como que tem funcionado isso lá na prática, se tem dado certo no âmbito administrativo, se está sendo necessário judicializar esses pedidos, até prazos que tem levado para fazer essas inscrições. Se você puder falar um pouquinho para nós, até para reforçar a sua pergunta, é porque assim, você disse aí passivo, 90 dias é passivo, então quer dizer que não será inscrito, tá ok, pessoal? Às vezes o contribuinte vai pensar, não, então eu vou deixar 90 dias em atraso, acontece que é o de 120 talvez não pode ter sido inscrito ainda, nem o de 90, enfim, mas talvez foi o de 180. Então, aí, quando você diz passivo, aí você fez uma pergunta para o Rodrigo. Então, seria uma situação de mudar um pouco esse prazo, a gente mexer nesse prazo e talvez antecipar. Eu creio que seja isso. Não é nem mexer, é antecipar mesmo, né? Você vai requerer que, eu tenho esse débito que está vencido há mais de 90 dias e eu quero que você inscreva esse débito. Agora, eu quero que você leve esse débito para a PGFN para que eu tenha oportunidade de negociar com a PGFN. Pergunta, então, para o Rodrigo, se a Receita aceita isso? Seria a pergunta. Exato. Isso acontece muito na prática, porque o contribuinte, muitas das vezes, ele tem dívida na Procuradoria e também na Receita. Em alguns casos, o que está na Receita ainda é maior do que o débito que está já inscrito na Procuradoria. Então, regularizar somente a parte que já está inscrita na Procuradoria não vai resolver o problema daquele contribuinte. Ele precisa de negociar todos os seus débitos. Então, o que nós fazemos, conforme o que o Gersino disse? Se a dívida já for superior a 90 dias, nós conseguimos, via mandado de segurança, solicitar a inscrição desses débitos também para o âmbito da Procuradoria, para que o contribuinte possa fazer uma única negociação e regularizar os seus débitos. Então, ele consegue o parcelamento ali facilitado, com descontos que ele consiga cumprir com o pagamento daquelas parcelas e também cumprir com o pagamento dos seus impostos mensais, porque a partir da negociação que ele fez, não é só o parcelamento que ele tem que pagar, ele também tem que cumprir com o pagamento dos impostos mensais. Eu queria adicionar, porque aí você disse aí dívidas acima de 90 dias, mas vamos supor que a dívida dele é do mês passado e seria necessário a inscrição para manter o mesmo benefício ou conseguir o mesmo benefício. É possível entrar isso no mesmo mandado de segurança? Olha, Darcy, na prática, o Rodrigo com certeza vai acrescentar aí, mas a legislação ela traz que a partir de 90 dias o débito deve ser inscrito, tá? Não quer dizer que o contribuinte não possa pedir. Eu acabei de... Hoje é dia 25, né? Exato. Então, não quer... venceu 5 dias. Ele pode pedir? Pode. A Receita pode concordar? Pode, não tem problema nenhum. Aí o que está havendo aí? Um consenso entre devedor e credor. Então, não tem problema nenhum. Agora, a Receita pode se negar a inscrever esse débito de 90 dias? Claro, porque a legislação fala que é a partir de 90. Tá? Perfeito, então, perfeito. Pode acontecer de inscrever? Sim. É comum? Não. O comum é inscrever o débito a partir de 90, não é isso, Rodrigo? Exatamente. Mas importante, 2 pontos que vocês falaram aí, o que o Gersino reforçou, que historicamente, né, mesmo antes da pandemia, os contribuintes já vinham sofrendo com a regularidade fiscal, com as dívidas tributárias, e principalmente que isso que agravou pós-pandemia, é o que o Gersino falou, o fisco ele é um credor silencioso, ele não fica te ligando para te cobrar. E a gente que antes de ser tributarista, a gente é empresário. Então, a gente sabe realmente na prática a dor que o empresário tem. Então, não é que o contribuinte ele deixa de pagar por opção. É que no momento de aperto financeiro, de um problema, de um percalço que ele teve ali na sua atividade empresarial, o primeiro pagamento que ele deixa de fazer são os tributos. E aí, isso, na maioria das vezes, na maioria dos casos, vai virando uma bola de neve, o empresário não consegue depois pagar o que ficou em atraso e pagar mais o do mês, e realmente isso incorre numa inscrição endividativa. E aí, interessante, realmente, um estudo da transação nesse sentido, de permitir que aquele contribuinte regularize, né, suas dívidas tributárias, coloque em dia a sua situação com o fisco e não chegue a um ponto de ter que fechar o seu negócio porque não conseguiu pagar os seus tributos. Não, perfeito, Rodrigo. Uma vez inscrito agora, a pergunta vai para você, Gersino. Ok. Dentro da Procuradoria, é certo que ele vai ter um benefício maior de desconto em relação àquilo que estava na Receita, porque a gente sabe que da Receita para a Procuradoria tem um acréscimo de 20%. Sim.
Então, se ele vai ter um desconto maior. E segunda, em relação à quantidade de parcelas. Porque tem empresário que fala o seguinte, olha, mesmo que eu não tenha desconto, se você conseguir aquilo que era em 60 em 120, já me traz um fôlego. Sim, tá? porque vai diluir as parcelas. Então, é certo que na Procuradoria seria melhor para os dois casos? Tá, vamos lá. Primeira coisa para a gente trazer aqui, que pelo que eu me recordo que nós não falamos ainda. Quais benefícios contempla a negociação, afinal de contas, né? Nós falamos aqui da possibilidade de sentar na mesa com o fisco, negociar, de pegar um débito que está na Receita Federal, levar para a Procuradoria para ter uma condição melhor de negociação. Falamos de possibilidade de regularidade fiscal e etc. Mas, ok, afinal de contas, quais são os benefícios que contempla essa bendita negociação com o fisco? O que está lá na Lei 13988? Tá. O que o contribuinte pode ter de benefício? Tá? Ele pode ter desconto de 100% de juros, multas e encargos. Ou seja, o principal ele fica intacto. Tá? Não existe... Na Receita ou na Procuradoria? Em qualquer um dos órgãos. Não existe possibilidade de negociar e reduzir com desconto o principal. Existe a possibilidade de reduzir o principal aplicando, após o desconto, prejuízo fiscal, utilizar precatórios, ou outras formas de pagamento desse principal, mas não reduzir com desconto. Então, vamos lá. Primeiro grande benefício, eu ter desconto de 100% de juros, multas e encargos. Isso é bom? É ótimo, que era isso que os refis traziam, né? Esses descontos. Outra situação, eu posso ter um parcelamento de até 145 vezes. Voltando aqui um pouquinho. Quando eu falo de desconto de 100% de juros, encargos e multa, né, multa de mora, isso está limitado a 70% do montante total da dívida. Então, vamos pensar aqui em números práticos. Eu tenho uma dívida de 1 milhão. Se o meu principal é 100 mil, e pode acontecer, tá, pessoal? Não se assustem. Eu vou poder ter um desconto máximo de 70%. Então, mesmo o meu principal sendo 100 mil, eu ainda vou pagar, eu não vou ter 100% de desconto de multas, juros e encargos. Porque eu vou ter que ainda pagar esses 200 mil para dar os 70%. Antes de você continuar, você disse que eu te perguntei PGFN ou Receita, você disse em todos os órgãos. Mas aí ele vai te perguntar, ok, se eu tenho na Receita também, para que eu vou escrever? Não, é porque na prática é o que eu tinha falado antes, né? Apesar da legislação prever a possibilidade da Receita já negociar, isso na prática não tem acontecido. Não tem acontecido. Então o contribuinte ele já perdeu algum tempo tentando negociar direto com a Receita e não tendo sucesso. E aí o que acontece? Uma vez que eu não consigo negociar com a Receita e na PGFN isso vem acontecendo de uma forma tranquila, né? Como o Rodrigo falou, a própria Procuradora-Geral já com esse entendimento que quer sentar à mesa com o contribuinte, então vamos lá negociar com a Procuradoria. E assim, você falou um negócio aqui em relação ao principal que não pode atingir. Então imagina um contribuinte que tem uma dívida de 10 milhões. Não, pode atingir, não pode ter desconto. Eu posso ter uma redução no principal? Como? Através de prejuízo fiscal, de base de cálculo negativa da contribuição social, precatórios. Na verdade, a lei fala de outros créditos com a União, desde que tenham já trânsito em julgado. Tá? Então, eu posso usar outros créditos? Pode, mas tem algumas regras. Tá? Olha aqui, pessoal, o que o Gersino diz. Além do desconto com a Procuradoria, após determinar o valor a negociar, você ainda pode utilizar o prejuízo fiscal. Então, seria um exemplo na prática. Dá um exemplo na prática para nós, Gersino. Como é que seria isso? 2 vezes, então, da forma que você disse agora. Vamos um exemplo do prejuízo fiscal. Eu tenho para utilizar o prejuízo fiscal, eu tenho 2 possibilidades. O contribuinte tem que ser um devedor com débitos acima de 10 milhões. Mas após já ter conseguido o desconto. Não. Vamos pegar aqui da primeira regra. Sim. A primeira regra para me utilizar o prejuízo fiscal, eu tenho que ter uma dívida com a Procuradoria de a partir de 10 milhões. Perfeito. Então tem que ter uma dívida mínima de 10 milhões. Perfeito. Ou estar em recuperação judicial ou extrajudicial, aí qualquer valor. Perfeito. Ok? Então vamos pensar o contribuinte que tem uma dívida de 10 milhões, que não são poucos, viu? É muito contribuinte que deve acima de 10 milhões. Então eu tenho uma dívida de 10 milhões. Eu tenho 50% é principal, 50% é acessório, multa, juros e encargos. Ou seja, 5 milhões principal, 5 milhões multa, juros e encargos.
Eu tive um desconto na negociação com a PGFN, onde ela me deu 100%, ela concedeu 100% de desconto na multa, nos juros, nos encargos. Ou seja, Ficou só 5 milhões da dívida zerou. Sumiu Ok, 5, sumiu zero, perfeito. Tá. Desses 5 milhões, eu posso pagar até 70% dele com a utilização, por exemplo, de prejuízo fiscal. Então, eu tenho um prejuízo fiscal acumulado que esse prejuízo fiscal ele me possibilita o pagamento de até 70% desse saldo devedor. Eu posso pleitear isso com a PGFN? Sim. O que você está querendo dizer é uma dívida de 10 milhões, reduziu 5 e ainda vai reduzir mais 3,5 sendo pago um prejuízo. Ou seja, ele vai negociar Aí não é, 1 milhão e 500. Exatamente. Não é, eu não, Ele vai pagar 1 milhão e 500 porque em dinheiro. não vamos usar o termo desconto, porque eu tô cedendo um crédito, O seu prejuízo fiscal, e ela automaticamente Então tá vamos falar o reduzindo a termo dívida. desembolsar em dinheiro. Não é exatamente, perfeito. Esse termo ficou perfeito. Eu não vou ter que desembolsar em dinheiro esses 3 milhões e meio, porque eu vou utilizar do meu prejuízo fiscal para fazer o pagamento. É possível, sim. Tá? E, além disso, como eu estava falando, da questão do parcelamento. Eu posso pleitear um parcelamento de até 145. E aí tem as regras, obviamente, o 145 é para empresas ME, EPP, hospitais, instituições de ensino, etc. As demais empresas de demais portes, o máximo que pode ser parcelado é em 120 vezes. Gessino, então eu vou fazer uma pergunta para você bem direta, porque eu acredito que algumas pessoas já estão se perguntando por que eu não consigo e o meu vizinho aqui consegue? Então por que alguns contribuintes fazem essa negociação que você acabou de dizer, outros não? O que diferencia um do outro? Tá, vamos lá. Todos nós contribuintes, seja pessoa física, seja jurídica, nós temos uma classificação interna no fisco. Qual o nome disso? Capacidade de pagamento presumida. Dentre nós, da área tributária, a gente nomeia isso como CAPAG. O que seria isso? É como se fosse um rating. Imagina, você tem o Serasa, você tem um score lá do Serasa, você tem uma classificação onde o mercado te avalia. O fisco faz a mesma coisa com todos nós contribuintes. Essa classificação ela vai de A, B, C, D. Ou seja, como é que funciona isso? O contribuinte que é A, B, na prática, ele não tem benefício nenhum, porque o fisco entende que ele tem condição de pagar o débito. C, ele já começa a ter alguns benefícios, descontos, etc. E o D é aquele contribuinte que o fisco entende que não tem condições de pagar, eles chamam de irrecuperável, Irrecuperável, né? Irrecuperável. E esse contribuinte ele concede mais benefícios, mais descontos, e chega nessa possibilidade de 100% de juros, multas, encargos, Seria o etc. contrário de um banco. O banco, quanto melhor meu rate, mais desconto eu tenho. Quer dizer que com a procuradoria, quanto pior o meu rate, mais desconto eu tenho. Mais desconto você tem. Perfeito, é isso. Então, às vezes, vai ser esse o diferencial. Então, eu imagino que você tem algum trabalho para equiparar essas situações ou solicitar essa equiparação. Na verdade, o que nós fazemos é uma revisão dessa capacidade de pagamento. Tá? Então, é possível você, esse contribuinte que está classificado como A, ele ser um contribuinte, ter uma revisão e ele ser reclassificado como D. Tá? Só que isso é um tema, Darcy, que eu penso que vamos deixar para a gente falar disso num episódio específico sobre revisão de capacidade de pagamento. Por quê? Porque hoje o que os contribuintes têm mais sofrido para negociar com a Procuradoria é exatamente por esse motivo. Eu quero negociar, mas a minha capacidade de pagamento é A. Mas o contribuinte não se enxerga como A. Ele fala, não, peraí, como que eu sou A se meu caixa não está fechando, se não sobra dinheiro? Exato. Se eu não consigo pagar as contas, se eu estou devendo o banco, se eu não estou pagando um imposto do mês? Como que eu sou A? Esse negócio... Olha, então já está marcado, pessoal. Esse é o próximo episódio. É como fazer essa reclassificação. Vamos falar. Acho que essa é a maior curiosidade de hoje aqui. Gessino, interessante, em cima disso que você falou, é importante a gente reforçar isso para os empresários, que antes de fazer adesão a um parcelamento convencional, que ele faça uma avaliação realmente das possibilidades que ele tem de negociar, né? Se cabe inscrever o débito dele da Receita para a Procuradoria, se no caso dele ele consegue esse desconto máximo, se ele tem a possibilidade de usar prejuízo fiscal para amortizar esse débito. E até porque, em muitos casos, o parcelamento convencional, a parcela ela fica muito onerosa, que inviabiliza o pagamento daquele parcelamento de forma convencional para aquele contribuinte. Então, antes de aderir, que ele faça essa avaliação com cautela para ver o melhor cenário para o caso dele. E uma pergunta que eu te faço, Gessino, diante disso, o contribuinte que já aderiu a um parcelamento convencional sem benefício,
ele pode, de alguma maneira, revisar esse parcelamento visando condições mais benéficas? Perfeito, Rodrigo. Primeiro que o que você falou é importantíssimo, né? É fazer um planejamento, é usar, pessoal, inteligência tributária para tomar decisões na sua empresa. Isso que o Rodrigo falou é fazer, né? Não é simplesmente, eu preciso de emitir uma certidão. Adere ao parcelamento convencional que tem aí e emite a certidão, que em muitos casos fica muito oneroso, porque se a gente pensar que dependendo da situação daquele débito, se ele já é um reparcelamento, etc., ele pode chegar a uma entrada de 20%, imagina só, o sujeito deve R$1 milhão, vai pagar R$200 mil de entrada. Às vezes o empresário, ele fala, meu amigo, se eu tirar 200 mil, primeiro que eu não tenho, e se eu conseguir 200 mil, eu quero usar esse dinheiro para investir no meu negócio, capital de giro, etc. Se eu tirar esse dinheiro do caixa, eu quebro. Inviabiliza. Eu acho que vai para outro ponto também, porque às vezes o benefício que ele já tem é melhor do que aquilo que o máximo permitido hoje. Também, ainda tem esse lado. Sim. Porque às vezes o sujeito fala, eu vou cancelar o que eu tenho para levar para a procuradoria e negociar com a procuradoria que vai ser melhor, mas às vezes ele já está num PERT. Sim, perfeito, né? Então não refis, não precisa não cancela isso jamais. Pague, porque você já teve bons benefícios. Então é importantíssimo, Rodrigo, o que você acabou de falar, que é fazer essa análise desse endividamento tributário, né? Não é simplesmente já vou parcelar. E o outro ponto que o Rodrigo falou sim, é possível mesmo parcelado você revisar todo o débito. Inclusive, a própria legislação fala isso, tá? Você pode desistir dos parcelamentos vigentes para migrar para um mais benéfico. Então, é possível, sim, quando você tem já um parcelamento, fazer uma negociação com a Procuradoria na sequência. Senhores, a conversa de hoje foi muito boa, mas antes de encerrar, eu queria que vocês dessem um último conselho para essa turma que tem qualquer tipo de dívida em qualquer uma dessas, seja Receita ou Procuradoria, desse algum conselho para eles e depois as considerações finais de vocês. Muito obrigado pela participação mais uma vez de vocês aqui hoje. Maravilha. Darcy, vamos tentar traçar aqui 3 passos para o contribuinte que tem o débito regularizar a sua dívida. Primeiro, procure um profissional da área que tenha conhecimento sobre dívida tributária, para fazer uma análise desse endividamento, que é exatamente o que o Rodrigo falou, mesmo que você já tenha um parcelamento. Então, primeira coisa, analisar o endividamento tributário, com um profissional especializado para isso. Segundo, pleitear uma negociação que caiba dentro do caixa da empresa, para que a empresa ela tenha a possibilidade de pagar o débito que ela gerou ao longo dos anos e ainda manter o pagamento dos tributos que vão gerar aí mês a mês, porque ele não vai parar de produzir, tá? E terceiro, com isso, manter a regularidade fiscal, que o contribuinte com a regularidade fiscal, e aí eu até peço para o Rodrigo falar um pouco mais sobre a regularidade fiscal, ele passa a ter a possibilidade de produzir, gerar, buscar fomento em instituições financeiras, empresas que exigem certidão e etc. Então, eu penso que seria algo nesse sentido. Perfeito. Em cima disso que você falou, Gerson, realmente é importantíssimo o empresário ser bem assessorado, contar com especialistas para auxiliá-lo na resolução desse litígio realmente com o fisco. Então, buscar a melhor forma de resolver aquele débito tributário com os melhores benefícios. E para isso, realmente precisa contar com especialistas. E ponto importante é que hoje, principalmente para empresas que trabalham com licitação, sem a CND, ele não consegue nem participar de licitações. E também já tem exigido, mesmo em contratos privados, entre empresas privadas, a emissão dessa CND, a apresentação para que você consiga fechar contratos privados, em função de um compliance que são exigidos em algumas empresas. Então, o contribuinte tem que cada vez mais buscar maneiras facilitadas de regularizar suas dívidas tributárias, porque senão daqui a um pouco ele fica impedido de participar de licitações e fechar novos contratos. Perfeito. Senhores, muito obrigado. Agradeço esse bate-papo de hoje. A vocês que estão nos assistindo, se tiver alguma dúvida sobre esse tema, deixe sua pergunta nos comentários. A gente agradece e espera até um próximo episódio. Amigos, eu quero agradecer muito a oportunidade de estar aqui com vocês, debatendo de esse tema tão importante para o empresário de um modo geral, que é a dívida tributária. E espero estarmos juntos em tantos outros episódios para poder facilitar a vida do empresário, descomplicar um pouco essas questões tributárias, que o nosso país é considerado o país mais complexo do mundo em termos tributários.
Obrigado, senhores. É uma honra estar aqui com vocês nesse projeto, que eu tenho certeza que a gente vai ajudar muitas empresas aí a resolver seus problemas tributários. Até a próxima. Até a próxima, pessoal. Até a próxima. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau.